Amém. Glória a Deus. Que seja louvado, glorificado. Como Deus é maravilhoso. Podemos já louvar, agradecer o nosso Senhor. Vamos continuar adorando nosso Senhor através da palavra. Amém? Então vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, glorificado é o nosso Deus. Estamos aqui, Pai, nos atos do Senhor. Aqui o Senhor já estava quando nós chegamos. O Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Nós sentimos a Tua presença aqui nesse lugar, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Amém, aleluia. Mateus capítulo 28. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nosso Jesus, que é maravilhoso. Quem não o conhece, não sabe o que está perdendo. Porque quando nós conhecemos a glorioso Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Reis, Jesus curou cegos, fez mortos ressuscitarem, fez mudo falar, o surdo ouvir, os coxos andarem. Jesus fez tantos milagres e muitos deles provavelmente não estão escritos aqui, mas Ele continua fazendo milagres. E aí Jesus foi julgado. Julgaram Jesus, crucificaram Ele, colocaram Ele lá numa cruz para morrer. Ele foi flagelado, bateram nele. Ele, depois de estar tão machucado, ainda precisou levar a própria cruz ao Calvário. E depois, chegando lá, o crucificaram, colocaram pregos sobre suas mãos e seus pés. Imagine a dor que Jesus sentiu. Imagine tudo isso que ele sofreu. Mas tudo isso era necessário que fosse feito para que ele morresse por mim, por você, por cada um de nós. Amém. Jesus já sabia que aconteceria isso com ele. Tudo isso era necessário que fosse feito para que os nossos pecados fossem perdoados. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus teve misericórdia de nós. Porque o pecado entrou no homem,
através do pecado de Adão e Eva. Então nós tínhamos o pecado original. E era preciso que um homem representasse aquele cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro que é Jesus. Jesus representa esse cordeiro que foi imolado, que foi morto, o seu sangue derramado por nossos pecados. Quando Moisés estava lá no deserto, antes de libertar o povo do Egito, Deus falou para ele que ele teria que matar o cordeiro com seu sangue colocado nos umbrais das portas. Esse sangue do cordeiro já representava o sangue de Cristo. E esse sangue que era daquele cordeiro, o cordeiro de Deus, que veio na forma do homem, o seu único filho, unigênito, que Deus deu para que fosse morto por nós, por mim. E Jesus foi crucificado, morto, e quando ele estava lá naquela cruz, todo aquele sofrimento dele, ele ainda se preocupou com as pessoas que estavam ali ao lado dele. Ele disse, Jesus disse: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava sofrendo ali, sabia que ia ser morto, e mesmo assim ele perdoou. Ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que estavam o crucificando. E tinha 2 ladrões ao lado dele. Um deles ainda falou para Jesus: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor estiver lá na glória, lá no céu. E Jesus disse a ele: ainda hoje estará comigo. Aquele que aceitar Jesus, Jesus vai também te aceitar. Lá na glória ele vai lembrar de você. Aquele que desprezar Jesus, que não o conhecer como seu único Salvador, quando chegar lá nos céus, Jesus vai vir e falar assim para ele: eu não te conheço, eu não sei quem você é. E a pessoa vai ficar desesperada, porque ela não vai entrar na glória se ela não reconhecer Jesus Cristo como seu único Salvador. Ela precisa aceitar. Será que tudo isso que Jesus sofreu, tudo isso que Jesus passou e fez por nós, já não é o suficiente para você aceitar Jesus? Ou você não se preocupa com o que pode acontecer com você depois da morte? Esse corpo aqui acaba, mas o nosso espírito volta para Deus. Nós temos uma alma, nós temos um espírito. Isso aqui é apenas um corpo. Esse corpo morto não vale nada, não vai poder fazer mais nada. O espírito vai continuar vivo, mas o corpo morre, acaba. E a nossa alma, o nosso espírito volta para Deus. Se você aceitar Jesus, você vai para a glória com Cristo Jesus. Mas se você não aceitar, você já está condenado, infelizmente. E aí, quando Jesus foi morto, como já era véspera do sábado, eles o sepultaram num lugar que nunca tinha sido usado e colocaram uma pedra ali naquele sepulcro. Só que como alguns ouviram falar ali do Sinédrio que Jesus poderia ressuscitar, eles deram jeito de colocar soldados ali para tomar conta daquele túmulo, para que ninguém fosse lá e roubasse o corpo de Jesus, depois falasse que ele
tinha ressuscitado. Então eles foram lá, colocaram a pedra e lacraram para que ninguém mexesse. Só que com as coisas de Deus ninguém brinca. Quando Deus tem que fazer, Ele faz. Porque para Deus não existe impossível. Que Deus é Deus. Jesus é Deus. E aí, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, domingo, no finalzinho do sábado. Então eles contam os dias a partir das 18 horas. Então no finalzinho do sábado, a partir das 18 horas, já seria domingo. E aí, quando estava acabando o sábado, as mulheres resolveram ir lá no túmulo, porque quando elas sepultaram Jesus, deixaram ele ali, eles preparavam especiarias para colocar no corpo, mas como no sábado eles não trabalham, não podem fazer nada, a lei de Deus era essa, descansar no sábado. Então eles tiveram que sepultar na sexta, no sábado deixaram o corpo de Cristo lá, e no domingo eles queriam arrumar aquele corpo, preparar. Então as mulheres resolveram fazer isso. E aí, quais delas que foram? Aí passaram o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir ungir. No primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro de manhã bem cedo, quando o sol já nasceu. Então elas resolveram ir lá no sepulcro para poder cuidar, ungir o corpo de Cristo. E aí elas ficavam se perguntando: nossa, como que a gente vai fazer para tirar aquela pedra? Aquela pedra é muito pesada, como que nós vamos tirar? Precisaria de vários homens para poder tirar, remover aquela pedra do sepulcro. E aí, quando elas olharam, elas viram que a pedra já estava fora ali. Já tinham tirado a pedra, já tinham removido. Então elas olharam, viram que estava sem a pedra ali, já estava fora do lugar. E aí elas entraram no sepulcro e elas viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca. Era um anjo do Senhor que estava ali. A glória de Deus estava ali. Esse anjo que apareceu todo de branco, a glória de Deus estava ali naquele lugar. As mulheres, elas se empenharam a ir lá cuidar do corpo de Cristo. Os discípulos tinham fugido, eles ficaram com medo. Na hora que Jesus estava sendo crucificado ali, somente João que ficou ali do lado. Jesus se preocupou em deixar alguém cuidando da mãe dele. Ele lá na cruz, ele falou para João: João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Porque ela já era viúva, e aí ela ia ficar sozinha. Deus não deixou, Jesus não deixou ela abandonada. Deixou que João tomasse conta da mãe dele, para não desampará-la. Então Jesus, ele sempre pensa em tudo. Nós muitas vezes somos desesperados, não queremos esperar o que Deus tem a fazer, não queremos esperar a vontade de Deus e queremos fazer do nosso jeito e acabamos fazendo tudo errado. E ali Jesus, naquela cruz, ele se preocupou com a mãe dele, não deixar ela sozinha e desamparada.
e pediu para que João cuidasse dela. E os outros discípulos fugiram, ficaram com medo. Pedro negou Jesus, negou 3 vezes, falou que não conhecia ele. Judas o traiu, que o entregou por 30 moedas. Então cada um foi para um lado e Jesus ficou ali. Só que Jesus já sabia tudo isso que ia acontecer. Ele aceitou tudo isso em sua vida, tudo que aconteceu com ele, todo esse sofrimento, para nos salvar, nos libertar, nos curar. Jesus aceitou tudo isso. E aí, quando a mulher Maria Madalena entrou lá dentro do túmulo, não viu que o corpo de Cristo estava lá. E ela viu que tinha um anjo entrando no sepulcro, viram um jovem, elas viram ali. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Então o anjo disse: vocês estão procurando Jesus? Ele não está mais aqui. Vocês estão procurando ele num lugar que ele não está mais. Ele já ressuscitou, não está mais aqui. E aí, elas ficaram espantadas. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E aí elas foram correndo avisar. Só que teve a Maria Madalena teve uma hora que ela ainda ficou preocupada, ficou chorando, né? Ela ficou muito perplexa por isso, ficou com medo, né? Porque viu alguém que já tinha tirado aquela pedra, remover aquela pedra, aquele empecilho que estava na vida delas ali. Alguém já tirou. Muitas vezes nós temos empecilhos em nossas vidas, muitas pedras no caminho, mas nós que temos Cristo Jesus, nós que somos crentes, nós sabemos que é Deus que vai remover a pedra que nos atrapalha. O ano passado eu estava com uma pedra na minha vida que estava atrapalhando o meu caminhar. Só que Cristo que foi lá e removeu aquela pedra e eliminou ela da minha vida, para que eu continuasse adorando a Cristo Jesus. Quando a gente quer adorar a Deus, quando a gente quer louvar e engrandecer o nome do Senhor, nada vai nos impedir. Nada impede, ninguém impede, a não ser nós mesmos. É só você não querer. Eu não quero, eu não vou. Aí não é Deus que está impedindo. Porque quando você quer, Deus vai lá, dá um jeito, Ele cria uma situação para que você vá, que nada vai impedir. Amém. Nada impede o amor de Deus por nós, nada impede que eu possa adorar a Cristo Jesus em espírito e em verdade. Depende de mim somente, eu querer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu fazendo a vontade de Deus, é Deus que vai guiar, é Deus que vai me sustentar, é Deus que vai fazer. É isso que a gente tem que pensar. E aí, como elas ficaram com medo, estando elas juntas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o viver entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. E aí, Maria Madalena estava ali, ela olhou para aquele anjo, só que ela não percebeu que era um anjo, ela pensou que era um jardineiro. Ela chegou e falou: céu, mas onde que o Senhor colocou o corpo? Onde que está o corpo? E aí, depois, teve uma hora aqui que apareceu o próprio Jesus para ela, e ela começou a falar com ele, e ela não percebeu que era Jesus. Quando ele falou Maria, ela percebeu que era Jesus. Quantos estão cegos
seus ouvidos tapados para ouvir o que Jesus tem a lhe dizer. Maria estava ali à procura de Jesus, desesperada, procurando por ele, preocupada que alguém tinha roubado o corpo dele. E ali chega o próprio Jesus e fala: Maria. Aí ela percebeu que era ele, ela se alegrou. Jesus falou: não chegue perto, porque eu não sou meu Pai ainda. Mas vá e avise e fale que eu ressuscitei. Quantas vezes Jesus tenta falar algumas coisas para nós, mas a gente endurece o coração, a gente não quer ouvir, não quer saber. Temos que ouvir mais e falar menos. Às vezes as pessoas vão orar, só fica falando, e pedindo aqui, pedindo ali. Tem momentos que precisamos silenciar para poder ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Deus fala conosco, Jesus fala, o Espírito Santo de Deus fala também, mas também temos que ficar quietos, temos que silenciar a nossa mente, o nosso coração, para que Ele nos fale. E aí Maria ficava ali falando, mãe, o que o Senhor fez, onde que Ele está? E aí ela não ficou cega ali na hora, não perceberam o que era. Quando Jesus falou, ela ouviu, ela abriu o coração dela e ela entendeu quem que era e quem que estava ali. Então Jesus apareceu primeiro para as mulheres. Ali, naquela época, eles não davam muito valor porque as mulheres falavam, elas não tinham muita voz. E aí, Jesus fez questão de aparecer para Maria Madalena. Maria Madalena era a mulher que Jesus expulsou 7 espíritos dela. Era uma mulher atormentada por espíritos, não um só, vários. E Cristo Jesus expulsou os espíritos da vida dela. E como agradecimento, ela resolveu seguir a Cristo Jesus. O que você tem feito quando Cristo faz um milagre na sua vida, quando Ele te ajuda nos seus momentos de aflições, nas suas fraquezas, nas suas tribulações? O que você faz em agradecimento a Cristo Jesus? Você só agradece ou nem lembra de agradecer? Tem gente que é ingrata, infelizmente. Se as pessoas são ingratas até com o próprio Deus, com Jesus, quem dirá nós? O importante é nós sabermos o que Deus faz em nossas vidas, o que Deus fez e ainda vai fazer. Mas sempre sermos gratos por tudo. Dar graças em tudo. Deu certo, amém. Não deu certo, amém também. Porque muitas coisas acontecem sob a permissão de Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Ele não quiser, não vai dar certo. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Não é porque Deus não te deu o que você quer que você vai abandonar. Tem gente que faz isso. Procura igreja, querendo bênçãos, prosperidade. Eu vou conseguir isso, aquilo. Só vai atrás do quê? Mas se esquece que o principal é ter Cristo Jesus em sua vida, ter a presença de Deus em sua vida, o Espírito Santo de Deus em sua vida. Isso que é muito mais importante do que o ter bens materiais. Não é proibido ter bens materiais, não é pecado. Só que você tem que saber como que você vai ganhar esse dinheiro, como que você vai adquirir isso. É lícito ou como você está conseguindo esse dinheiro, com trabalho, com seu suor, de forma honesta, Deus abençoa. Aí Deus abençoa.
quando você faz por amor, principalmente a Cristo Jesus, e com o agradecimento que você faz. Você vem para a casa de Deus, você agradece, louva a Deus, ora, engrandece o nome do Senhor, você dá seu dízimo, as suas primícias. O que você faz em agradecimento por tudo que Deus te fez. E aqui Jesus apareceu para as mulheres primeiro. Então Cristo, ele não despreza ninguém. As mulheres ajudavam na obra, elas davam os suprimentos que precisavam, de dinheiro, de mantimentos. Elas ajudavam a sustentar a obra, porque Cristo ali, ele escolheu os discípulos, 12 discípulos, mas as mulheres o acompanhavam também muitas vezes. E as mulheres ajudam em muitas coisas, lavar, passar, cozinhar, mas elas também ajudavam com dinheiro para o sustento da obra de Deus. Quem ficava responsável pelo dinheiro era Judas. Só que Judas também acabava roubando. Judas, ele pensava só em dinheiro, em posses. Ele tinha outro pensamento, que não estar na presença de Deus ali, a não ser por dinheiro, por ganância. Então nós temos que aceitar Cristo Jesus e seguir a Deus, e aceitar a Cristo como nosso único Salvador, porque Jesus merece toda a honra, glória e poder. E aí, quando ela viu Jesus, ela saiu correndo. Então, o que você está fazendo para poder evangelizar, levar a palavra de Deus? Nós temos que ir rápido, não devagar. Amanhã eu vou, amanhã. Ele fala assim: amanhã eu vou, olha, precisa fazer tudo, amanhã eu vejo. Isso daí é para ontem. Aí é Lucas 8. Lucas 8, 1. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus sempre estará conosco, como sempre, mas muitas vezes nós que o abandonamos. Lucas 1, 8, 1. Aleluia. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, ajudando-se uma grande multidão, que de todas as cidades vinha ter com ele, disse por parábola. As mulheres ajudavam. As mulheres foram muito importantes aqui. Deus se lembrou delas. Jesus se lembrou delas ali. Porque Jesus não se esquece de ninguém. Se você faz por Cristo Jesus, quando você precisar, Ele vai lembrar de você. Porque Ele não te esquece. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você faz. Ele sabe, Ele conhece tudo de você. Ele sabe se você está fazendo por amor, por bondade, por amor a Deus, por amor à obra, por amor a Cristo Jesus e por amor às almas. Então isso foi uma forma que Jesus achou de
agradecer às mulheres. Ele apareceu primeiro para as mulheres. Foi para Maria Madalena que ele apareceu. Falou para ela: vai lá, avisa. A primeira que anunciou. A primeira a anunciar que Cristo ressuscitou, que Cristo vive e reina. A primeira que pregou. Uma mulher, muitos falaram, mulher não pode, né, para pregar. Se fosse assim, Jesus não tinha aparecido para uma mulher primeiro, poderia ter aparecido para os outros, porque Pedro, no dia de Pentecostes, pregou. E muitos se converteram ali. 5.000, 3.000. Mais de 3.000 se converteram ali, que Pedro pregou ali. Só que para ele fazer isso, ele teve que receber o Espírito Santo. Todos nós temos que pedir a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que a gente possa fazer o melhor para Deus. E aí Jesus apareceu para essa mulher, Maria Madalena, e pediu para ela: vá, fale, diga a Pedro, fala que eu vou para a Galileia, avisa, fala para eles lá que eu ressuscitei. Só que eles não acreditaram. Não, imagine, não pode. Aí eles saíram correndo. Pedro e mais um outro foram lá no sepulcro. Chegaram lá, entraram, viram mesmo que estava vazio, que Jesus não estava ali. E Jesus depois apareceu para dois que estavam indo no caminho de Emaús. E eles estavam espantados porque eles ouviram falar de Cristo Jesus, que morreu ali na cruz, e Jesus ali do lado deles. Eles nem perceberam, eles falando, comentando. Aí eles chegaram numa pousada e falaram para Jesus: ai, melhor eu dormir aqui, está ficando tarde, vamos comer alguma coisa. Jesus entrou, ficou ali com eles. Aí quando ele foi partir o pão, os olhos deles se abriram. Aí eles perceberam que era Jesus. Aí Jesus sumiu. Aí o que eles fizeram? Voltaram. Eles tinham falado que estava tarde, precisava descansar, já estava escuro, escurecendo. Eles nem se preocuparam com isso mais. Eles voltaram na mesma hora para falar que viram Jesus. É o que a gente tem que fazer. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar do jeito que for. Vá ouvir a palavra de Deus, vai evangelizar, vai ajudar o órfão, a viúva, vai pregar, vai anunciar. Nossos pés têm que ser rápidos para fazer a obra de Deus, para anunciar o que Deus tem para nós. E aí depois que Jesus apareceu, né, porque falaram que para André, que Tomé, falaram para Tomé, que já tinham visto Jesus, ele não acreditou, falou: não, eu só vou acreditar se eu colocar a mão ali, na ferida dele. Aí Jesus apareceu. E aí Tomé viu Jesus. E aí ele se lançou aos pés de Jesus e disse: meu Senhor. E Jesus falou para ele: você acreditou porque você viu. Bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Tem gente que parece que é tão coração duro, parece que só acredita quando acontece alguma coisa ali, um milagre. É o que muitos fizeram com Jesus. Se tu és filho de Deus, faz alguma coisa dessa aí da cruz. Se tu és mesmo filho de Deus. Então eles mesmos começaram a zombar do próprio Cristo. Só que Jesus não precisava nada disso. Jesus foi mudo como um cordeiro para o matador. Não disse nada, não falou nada. Ele sofreu tudo calado em silêncio. O sangue vertido na cruz é o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Tirou o meu pecado de todos nós e do mundo inteiro, para nos perdoar, nos salvar. Isso já estava escrito. Deus já sabia, desde do início do mundo. Deus já tinha decidido que seria assim. Então, quando eu era criança,
eu ficava vendo esses filmes aí, e aí eu pensava, falei, nossa, como que mataram Jesus, como que fizeram tudo isso para ele? Então hoje que nós podemos entender, quem quer ouvir a palavra de Deus e quer entender, precisa frequentar uma igreja, ouvir um pastor pregar a palavra genuína que está aqui na Bíblia, para poder entender o que Cristo fez por nós. Porque Deus deu o seu único filho, é o primogênito, o único filho para que morresse por nós, para o perdão dos nossos pecados. E Cristo não deixou eles só porque ele dizia que ele iria para o céu, mas mandaria o teu Espírito Santo para que ficasse conosco. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando Maria Madalena chegou lá, estava aberto o sepulcro, porque tinha tirado a pedra de lá. Deus não tirou a pedra para que Jesus saísse. Estava a pedra ali. Jesus tinha poder para ressuscitar e sair dali com a pedra fechada ali, com o sepulcro fechado. Jesus tinha poder para fazer isso. Não precisava tirar a pedra. Para que tirar a pedra? Se Jesus poderia ressuscitar. Deus não tirou aquela pedra para que Jesus saísse, mas para que as pessoas vissem, entrassem lá e vissem que ele não estava mais, que ele tinha ressuscitado. É por isso que ele tinha tirado. Era para mostrar para os discípulos que o túmulo estava vazio. Cristo venceu a morte. Cristo matou a morte. Nós vamos morrer, nós sabemos. Esse corpo vai acabar. Só que Cristo ressuscitou em corpo e espírito. Talvez não. Talvez não. Talvez nós não vamos morrer. Nós não sabemos quando nós iremos. Se houver um arrebatamento antes que nós estivermos aqui, nós poderemos ser arrebatados diretamente para o céu. Mas isso só acontecerá se a pessoa crer em Cristo Jesus, aceitar Jesus como seu único Salvador. Somente assim. E aí Jesus disse, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Deus está aqui. Deus subiu aos céus. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. Satanás não pode vencer aquele que é de Cristo Jesus. Aceite Cristo Jesus. Aceite Jesus como seu único Salvador. Assim Satanás não terá poder sobre sua vida. Tem gente que fala assim, nossa, minha vida está tão difícil, parece que está piorando. Será que você aceitou realmente Cristo Jesus? Você é batizado? Você se converteu realmente? Porque quem não é convertido, quem não é batizado, Satanás que está tomando conta da vida dela, muitas vezes. Porque ela deixou de seguir Cristo, deixou de aceitar Jesus para seguir as coisas do mundo. E o mundo jaz no maligno. O mundo é de Satanás, infelizmente. Mas nós que temos Cristo Jesus, que aceitamos Jesus, Ele nos protege, não deixa que Satanás nos toque.
vidas. Amém? Amém. Fiquemos em pé. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Deus, meu Pai amado, Jesus Cristo Salvador, Deus eterno e todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso, como o Senhor é glorioso. A tua graça nos basta. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias sobre nós. Elas são infinitas. Se não fossem as suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Obrigado, meu Pai, meu Deus, porque o Senhor nos ama. O Senhor que deu o seu único Filho para que morresse por nós naquela cruz, para perdoar os nossos pecados. Obrigado, meu Deus, pelas suas infinitas misericórdias sobre nós, o seu perdão. Obrigado pelo seu perdão, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos quer bem. O Senhor que é glorioso, o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós nem podemos imaginar. O possível nós fazemos, mas o impossível é só o Senhor que pode fazer. Que o Senhor esteja com cada um que está aqui, meu Pai. Abra as portas dos céus, derrama a bênção sem medida sobre cada um de nós. Repreende tudo que não provém de ti, toda seta contrária lançada sobre eles. Repreende no nome do Senhor Jesus. Retira toda dor, todo cansaço, todo desânimo. Repreende, meu Deus, retira tudo aquilo que não provém de ti. Lança aos pés da cruz toda dor, meu Pai. Limpa seus pulmões, limpa, meu Pai. Limpa a tua mente, que o Senhor possa tomar conta da mente dessa pessoa, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus faça parte da vida desse homem, meu Pai. Esse homem que ainda não aceitou a Cristo Jesus, que ele possa aceitar, que ele venha até aceitar como seu único Salvador, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não podemos ir a nenhum lugar. Sem Jesus não temos Cristo em nossas vidas e Satanás vai estar liberado para tomar conta da sua vida se você não aceitar a Cristo Jesus. Aceite a Cristo Jesus e seja renovado no nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Eu te suplico, eu te imploro, meu Pai. Tenha misericórdia dos seus filhos. Visita, meu Pai, aquele que está enfermo, meu Pai. Visita, se tiver alguém assistindo essa live, que o Senhor possa visitar. Coloca as suas mãos poderosas sobre essa pessoa. Repreende essa dor. Cura dores na cabeça, dores na coluna, dores nas articulações, pés inchados. Meu Pai, repreende, meu Deus, eu te peço no nome do Senhor Jesus. Toda honra, glória e poder seja dado somente a Ti, meu Pai. Que o Senhor esteja com cada um de nós, meu Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Visita os hospitais, que o Senhor esteja nas UTIs, meu Pai. Repreende essas doenças que muitas vezes não sabemos o que é. Que o Senhor possa dar sabedoria para os médicos, que eles descubram o que cada um tem, meu Pai. Repreende tudo que não provém de Ti, meu Deus. Coloca suas mãos poderosas sobre seus filhos, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão desanimados, aqueles que precisam do Teu amor, do Teu poder, meu Pai. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Visita os presídios, meu Deus. Repreende tudo que não provém de Ti. Retira todo o jugo que está sobre eles, meu Pai. Perdoa seus filhos, aqueles que estão lá por muitos delitos. O Senhor sabe o que cada um passou, o que está passando, meu Pai. Repreende, eu te peço no nome do Senhor Jesus. Esteja com cada um de nós, meu Pai. Eu te peço que a Tua graça e a Sua misericórdia infinita esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso. Deus se faz presente conosco. Ele disse que Ele subiria aos céus, mas deixaria Seu Espírito Santo sobre nós. Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Então creia que Cristo é contigo. Ele nunca te abandonou. Muitas vezes é nós que o abandonamos. Muitas vezes somos rebeldes, não queremos obedecer. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, aos mandamentos, e seguir realmente o que Cristo quer fazer em nossas vidas. Temos que ser obedientes à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E se Deus permitir, no domingo
Estaremos aqui mais uma vez para a honra do nome do Senhor Jesus às 19 horas. Amém? Glória a Deus. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida e de toda a tua família, desde agora e para sempre. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor.